Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação dos trechos da meditação do dia 12 de agosto, volume 2, capítulos 9 e 10. Capítulo 9. Como a humildade é a pequena planta. A humildade sem confiança é virtude falsa. Depois de ter passado alguns dias de privação e de lágrimas, eu me encontrava toda confusa e aniquilada em mim mesma. Em meu interior ia dizendo continuamente: diz-me, ó meu bem, por que te afastastes de mim? Em que te ofendi, que não te deixas ver mais, e se te mostra, é quase ofuscado e em silêncio? Ah, não mais me faça esperar e esperar, que o meu coração não pode mais. Então, Luísa estava no início do processo dela, né, de purificação, né, não só da alma dela, né, da vontade dela, né. E uma vez que Luísa, né, viu, né, visivelmente a Jesus, ouviu a voz dele, né, sentiu todo o amor dele, toda a glória dele, a presença dele, agora ela está sofrendo porque ela não está tendo essa visão, né, digamos assim, continuamente, né. Eu acredito e tenho certeza de que uma pessoa, se ela chegasse a ver Jesus, ela nunca mais ela ia ser feliz aqui na Terra. Ela ia querer morrer e ir para o céu para continuar tendo a visão dele por toda a eternidade, para estar na presença dele. E ela teve essa graça, né, porque ela foi escolhida para ser, né, a primeira a receber o dom de viver a divina vontade, o dom da santidade divina que Jesus trouxe para esses tempos. E ela ainda não estava compreendendo o que Jesus queria dela. Então, a partir do momento que a pessoa ela faz a consagração e doa a sua vontade para Jesus através de Maria, para poder viver só a vontade de Deus, a pessoa começa a passar por esse processo de purificação, que no início ela não entende muito bem, mas pela fé, né, por ter um coração humilde, por querer corresponder, né, a tudo isso que Jesus vai trazendo, né, nessa purificação da alma, desse desapego dos vícios, desapego das paixões, desapego, né, de pessoas, de coisas terrenas. A pessoa vai, né, dependendo de quanto a pessoa é apegada, ela vai sofrendo mais nessa purificação, até ela compreender, né, que só Jesus, né, é só entre ela e Jesus, ela é escolhida, né, de uma certa forma, né, porque Deus vê o coração de todos, né, vê o que aquela pessoa vai ser até o último dia, né, em que ela estiver viva aqui na Terra. Ele sabe, né, qual coração que vai corresponder, então ele envia, né, para ela esses conteúdos, como assim um dia chegou para mim, não que eu mereça, mas é ele que merece, né, que tenham bastante pessoas, quanto mais pessoas possam receber esses conteúdos do livro do céu e, e acreditar, né, e querer corresponder
há tanto amor de Deus por nós, né, que não desiste nunca, não desiste de nós e cada tempo, em cada época, ele tem uma forma, né, de alcançar a criatura, uma forma de chegar no coração dela para poder, né, fazer ela compreender o quanto ele ama esses seus filhos e quer eles todos junto com ele no céu. E esse dom da divina vontade é o maior dom que Deus pôde dar para uma criatura, que é o mesmo dom, né, de Adão e Eva, que viviam no paraíso em perfeita união com ele, né, em perfeita união de vontades. Só que eles, né, por causa da desobediência, de quererem fazer a própria vontade, eles perderam esse dom, mas ele não foi suspenso nem retirado, ele apenas, aliás, ele foi suspenso, ele não foi retirado, porque Deus estava esperando, né, o momento certo, né, de encontrar uma alma humilde, né, uma alma que pudesse corresponder, né, porque ele sabe que ela vai compreender ao longo do processo que levou 40 anos, né, em que Luísa foi sendo formada, né, para ser essa primeira filha da divina vontade. E se nesse momento ela parece não ser humilde porque ela está sofrendo, porque ela quer, né, Jesus está questionando ele por que que ele se afastou dela, que ela achou que ofendeu ele de alguma forma e, e por que que ele está ofuscado e em silêncio, né? Ela não quer mais esperar, o coração dela não pode mais porque ela já viu Jesus, ela já falou com ele, né? Imaginem essa experiência. Então, Jesus entende, né? Ele sabe, né? Que isso faz parte do processo. Quem, né, hoje em dia, né, viver o dom da divina vontade, não vai ver Jesus como Luísa viu, né? Isso é óbvio, né? Mas vai sentir Jesus dentro de si. Jesus vai ter, né, uma comunicação com essa alma. Ela vai compreender muitas coisas, como eu, por exemplo, não compreendia, né, antes de ler o livro do céu. Muitas coisas, muitas dúvidas. Eu ficava questionando por que Nossa Senhora ela foi escolhida, né? Por que ela nasceu imaculada? Respostas que eu não tinha encontrado, porque também a minha conversão se deu tarde, né? Eu me converti depois dos 40 anos de idade, hoje eu tenho 57, e só há 8 anos é que eu realmente posso dizer que eu sou uma católica praticante. Antes eu não era, né? E nesses 8 anos, muitas coisas eu busquei conhecer sobre Deus, né? E não tinha encontrado essas respostas, né? Como, por exemplo, a rebelião dos anjos. Por que que os anjos se rebelaram, né? Por que que existe o inferno? Tantos questionamentos, né? Que tinham na minha mente, que eu não achava respostas. E hoje eu tenho resposta para tudo. Eu não tenho dúvida de mais nada, porque o livro do céu, o livro da Maria Valtorta, né? O Evangelho como me foi revelado, todos esses livros, eles me trouxeram essas respostas. Então, é muito grande isso que Jesus traz, né? E é preciso ter uma, um desejo de corresponder para poder mergulhar, né, nessas verdades e poder, né, ter essa consciência, né, de tudo isso que Deus quer, né? Ele quer as criaturas voltando para a ordem pela qual elas foram criadas. E ele se utilizou da Luísa para trazer esse conhecimento para nós, porque nós não conhecíamos, né? Quando que eu ia imaginar que Adão e Eva vivia a mesma vontade de Deus? Por isso que eles, né, tinham aquela intimidade, né, de caminhar todas as tardes com Deus, né? Por quê? Porque eles viviam a mesma vontade de Deus, eles eram um só com Deus. E é isso que ele quer de nós, que nós sejamos um só com ele. E Jesus vem responder para Luísa, né, essa súplica dela, né, de querer estar com Jesus. Ele diz:
Se tu soubesses quanto me agrada a humildade é a planta mais pequena que se pode encontrar, mas seus ramos são tão altos que chegam ao céu, estão em torno de meu trono e penetram até dentro de meu coração. A pequena planta é a humildade. Os ramos que produz esta planta é a confiança. Assim que não se pode dar verdadeira humildade sem confiança. A humildade sem confiança é falsa virtude. Então Jesus veio, né, explicar para ela que estava faltando humildade nela, né, que estava faltando confiança, porque ela ainda, né, não compreendia, e por não compreender, é que nós temos que confiar em Deus. Quantas situações acontecem nas nossas vidas que num primeiro momento a gente não compreende, mas nós confiamos em Deus. E aí, ao confiar em Deus, nós nos lançamos, né, nos braços dele. E isso é a verdadeira humildade. A verdadeira humildade é depender totalmente de Deus. Ele compara a uma planta, né? A humildade é uma planta pequena. Ela não gosta de crescer e se aparecer, né? A pessoa que vive a humildade. Mas a confiança, né? A confiança em Deus é tão grande da pessoa que realmente é humilde, que essa confiança chega até o céu, né? Está em torno do trono dele e penetra até dentro do coração dele. Então é a confiança nele que faz, né, a alma dar essa correspondência, né, de amor a ele e ser humilde, porque ela confia totalmente nele e se entrega e não tem medo, não fica em dúvida, não, né, não fica desesperada, porque a pessoa confia nele. Então a confiança é muito importante, mas se a pessoa não for humilde, não entender que ela tem que depender de Deus totalmente, né? Tem que viver, né, a vontade dele em tudo que acontecer, aceitar, né, mesmo que não compreenda. Isso atinge o coração de Deus, né? Chega até ele, essa nossa confiança nele, porque sem essa confiança, a virtude da humildade, ela é falsa, Jesus diz. Porque uma pessoa que diz que confia em Deus, mas ela não é humilde a ponto de se entregar, de esperar nele, né? Que tudo vai se resolver porque ele está no controle de todas as coisas. Se a pessoa diz que ela é uma pessoa humilde, mas ela não confia em Deus, então ela não é humilde, né? Ela não tem a virtude verdadeira da humildade, ela não tem confiança em Deus. E aí a Luísa, né, ficou refletindo sobre isso e disse: pelas palavras de meu Jesus se vê que o meu coração não só estava aniquilado, mas também um pouco desanimado, né? O coração dela estava aniquilado porque ela queria estar, né, com Jesus, na presença de Jesus, né, que ele estivesse junto dela ali o tempo todo, mas estava desanimado, né? Estava sem confiança, né? Estava querendo fazer a vontade dela, porque ela ainda não compreendia, né? O que era a vontade divina, o que era o dom da divina vontade. Ela estava sendo formada, mas é assim que Jesus nos forma, né? Mostrando o que tem dentro do nosso coração, né? Se ele está desanimado, se ele está confiante, se ele é humilde. Jesus vai mostrando para nós, né? Se nós estamos apegados, se nós estamos, né, com algum vício, se nós estamos, né, de alguma forma, colocando outras coisas no lugar dele, no nosso coração. Ele vai nos mostrando para a gente ir, né, se libertando disso, fazendo a purificação, porque ele quer preparar o nosso coração para formar o reino dele, o reino da divina vontade, que forma no coração, na alma da criatura.
E ele precisa que nós, né, saibamos o que tem de sujeira ali, para que a gente possa limpar, para deixar o nosso coração limpinho, puro, a nossa alma, né, para que ele possa vir e colocar ali o seu trono e reinar completamente. Enquanto tiver, né, sujeiras dentro de nós, né, falta de humildade, falta de confiança, falta, né, de ânimo, falta de fé, né, de acreditar realmente, né, nessas verdades, ele não pode, né, colocar ali o seu trono. Ele fica indo e vindo, esperando, né, que o coração esteja pronto, né, para ele formar ali a sua morada para sempre, né? Porque a gente vai começar a viver o céu aqui na terra para depois, né, viver no céu por toda a eternidade. E ele quer, né, que o nosso coração seja o palácio, né, onde ele vai colocar o trono dele, ele vai se colocar, ele vai colocar a vida dele em nós, né? Ele quer fazer de nós, né, o que ele tinha por finalidade, né, o que Deus tinha por finalidade quando ele criou o homem e a mulher, né? É ser uma morada dentro, né? Ter uma morada dentro de cada criatura. E essa criatura está unida totalmente a ele, a ponto de ser um só com ele. É isso que ele quer, com o dom da divina vontade. E é preciso, né, ter confiança, ser humilde, acreditar e esperar nele que o reino dele vai acontecer. Amém, Fiat. O segundo trecho da meditação do dia 12 de agosto é o volume 2, trecho 10. Como Jesus a tem coberta em seu amor. Minha alma continuava em seu aniquilamento e com temor de perder o doce Jesus, quando num instante, de repente, fez-se ver e me disse: Te tenho sob a sombra de minha caridade. Então, assim como a luz penetra por toda parte, assim o meu amor te tem coberta por toda parte e em tudo. De que teme então? E como posso eu te deixar, enquanto te tenho tão abismada em meu amor? Então a Luísa continuava, né, o aniquilamento dela, né, temendo perder Jesus, né, com aquele medo ainda de que Jesus não fosse nunca mais aparecer para ela, que ela não fosse mais ouvir a voz dele, né, e então Jesus veio, né, com todo o amor dele novamente explicar para ela, porque ele é o mestre, né, é o mestre que está formando, né, a primeira filha da divina vontade, né, fazendo a alma dela retornar aquilo pela qual ela foi criada, né, para se tornar uma só com ele. Então ele diz para ela que ela está sob a sombra da caridade dele, né? A caridade é o amor, que ela está debaixo das asas dele, protegida por amor, pelo amor dele, só que ela não vê, ela não sente, porque ela não vê, né? Porque ela não vê, ela não sente, ela ainda é muito, digamos assim, apegada às coisas sensíveis, né? Como a maioria das pessoas, né? Hoje em dia, se elas não veem, né, algum milagre acontecer, elas não acreditam que Deus a ama, né? Que ele está junto com ela. As pessoas precisam ver alguma coisa acontecendo para elas acreditarem, né? E a Luísa, ela era desse jeito ainda. E aí ele diz que, comparando, né, a luz, que como a luz ela penetra por toda parte, o amor dele também, né, está por toda parte em tudo, né? Ele não está só, né, na visão dela, né, dela ver Jesus, que ela vai sentir o amor dele. Não, o amor dele está em toda parte, está em tudo que foi criado, está dentro e fora de nós. Né? Do que você teme, ele diz, Luísa, o que você tem medo? Né? Por que você tem medo que eu não esteja junto com você se eu estou em toda parte? Né? O amor dele está, por exemplo,
na família dela, né? Que vai cuidar dela durante 40 anos numa cama, que vai ser o que vai acontecer com ela. Jesus vai tirar ela do mundo assim de forma para ficar só para ele, vai ficar numa cama, né? Sofrendo como uma alma vítima, né? Mais para frente. Então o amor dele está ali, né? Está cercando ela, está quando ele escolheu ela para ser a primeira filha da divina vontade. Só que ela ainda não compreende, né? Ela está confusa ainda com todas essas novidades que estão acontecendo com ela, porque ela era ainda uma jovenzinha, né? Ela não tinha 20 anos ainda quando começou a acontecer, né? É algo extraordinariamente grande, né? Para uma pessoa compreender de uma só vez. Jesus, ele vai dando aos poucos, né? O conhecimento sobre o que ele quer da alma, né? Conosco acontece a mesma coisa, né? A partir do momento que nós consagramos a nossa vontade humana para viver a vontade divina, nós começamos também a passar por esse processo de entendimento, né? Muitas coisas a gente não compreende, muitas coisas a gente, né, fica confuso, mas tudo isso faz parte, né, da purificação da alma, né, que Jesus quer fazer para poder formar ali, né, na alma a morada dele. E se não tivéssemos uma pessoa, né, que foi escolhida por Deus para ser a cabeça da missão, né, no nosso grupo do WhatsApp, que nos trouxesse as verdades assim, é, esclarecidas, né, com exemplos até da vida dela, como é a Aline, né, no nosso grupo do WhatsApp, que nos orienta, que, que é o próprio Jesus, né? Nós podemos dizer que nós vemos Jesus, porque quando nós assistimos, né, as lives dela, onde ela aparece, nós estamos ali vendo Jesus nos orientando, né? Vendo Jesus nela. E isso é muito importante, porque eu, sem essa ajuda, eu não compreenderia muitas coisas no livro do céu. E essa compreensão só se dá por causa disso, né? Por causa dessa luz, né? Que penetra por toda parte, que é o amor dele, né? Que está em tudo e todos, está nela, está em mim. Mas ela é aquela que foi escolhida por Deus para nos guiar. Então, do que temer, né? Ele não nos deixa, né? Nós estamos abismados com o amor dele, né? E ele fica abismado no nosso amor. Porque para querer mergulhar, né? Para ter fé, para ter confiança, é preciso ter a humildade de acreditar que tudo isso é verdade, né? E quanto mais a gente acredita, quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente deseja, mais a gente fica abismado no amor dele. E aí ele sente também o nosso amor por ele e ele fica abismado do nosso amor. Tudo é uma correspondência, né? É por isso que ele nos criou, para ter essa correspondência com o Criador e com a criatura, num relacionamento de pai e filho, de amor verdadeiro, sincero, puro. E aí a Luísa termina dizendo: enquanto Jesus assim dizia, eu queria lhe perguntar por que não se fazia ver segundo o seu costume. Mas Jesus logo desapareceu e não me deu tempo de dizer nem sequer uma palavra. Então Jesus ele veio novamente explicar para ela e desapareceu, né? Porque ele queria que ela ficasse meditando sobre isso, né? Para ela compreender, né? Compreender que ele a ama, né? E ele escolheu ela para essa missão e que ela deveria, né? Ser humilde e ter confiança. Só isso que ele queria dela naquele momento. Que ela confiasse, porque o que ele ia trazer, estava trazendo já para ela, né? Era algo grandioso demais, né? Que ela não poderia compreender assim de uma vez só. É preciso passar por esse processo, né? É preciso ir caminhando, né? Na fé, na esperança, né? Com confiança, né? Nessa humildade que ele quer, né? Que ele precisa ter para ele poder vir
habitar nessa criatura, né? E fazer ali, construir o seu reino, né? Até ponto de ter várias pessoas, porque a partir do momento que a Luísa acredita que ela escreve os 40 volumes, né? É para poder divulgar isso, é para poder fazer com que mais pessoas conheçam, como nós conhecemos, né? Chegou até nós para a honra e glória dele, né? Para que nós possamos ser, né, os filhos da divina vontade que ele espera, que ele quer, para poder formar o reino dele, né? E produzir, né? Tudo aquilo que ele quer produzir. Não, ele não escolheu almas para formar o reino dele simplesmente porque ele quer vir e reinar e ficar ali quietinho. Não, ele quer nos usar, né? Usar da nossa humanidade para a humanidade dele viver em nós e ele continuar os atos dele, que ele já fazia, né? Quando ele estava aqui na Terra, ele quer continuar fazendo através dos filhos da divina vontade, que vão, né, reparar, que vão dar toda a glória a Deus, que Deus merece ter, né? Fazendo atos na divina vontade, que produzem frutos de forma universal, né? De bens, de vida de Deus, de vida de Jesus em cada criatura que tiver o coração aberto para querer conhecê-lo e amá-lo, porque ele quer salvar almas. Esse é o objetivo dele. Por isso ele nos usa como, né, um véu que cobre a humanidade dele, para ele continuar, para ele fazer tudo. É ele que vai realizar. Nós apenas temos que dizer o nosso sim, né? O nosso fiat, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que foi o que a Nossa Senhora disse, mas antes de nascer, ela disse esse sim, esse fiat no ventre da mãe dela, Santa Ana, e ela nasceu perfeita e pura, né? Sem mácula, porque ela nasceu vivendo na divina vontade, ela nasceu para viver, para também ser um instrumento de Deus, né? Onde ele ia formar ali, se formar primeiro, né? Ele ia formar ali ele mesmo, né? Dentro, o Espírito Santo ia formar ele para ele poder vir à Terra e poder trazer o dom da divina vontade. Para isso que houve a redenção, nos religou ao céu para poder de novo trazer o dom, porque sem essa ligação, né, que havia sido perdida por Adão e Eva, sem essa religação, seria impossível, né, recebermos o dom. Então, é um mistério muito grande que precisa, né, ser meditado, ser vivido, né, esse dom vivido. É o que Jesus quer. Amém, Fiat.